Olá, eu sou o professor Marmorato e se você é do primeiro ano do ensino fundamental ou do eixo 6, fique comigo que eu vou te ensinar hoje a construir a roda de cores, te dando todo o passo a passo com as operações geométricas fundamentais para você realizar isso e revisar também esses conteúdos de geometria. Podemos imprimir pela internet todo o passo a passo e também a roda de cores, com certeza sim. Mas o nosso trabalho é educativo, formativo, visando então desenvolver habilidades e capacidades. Com a retirada do desenho geométrico do ensino fundamental, nós percebemos que os nossos alunos têm chegado ao ensino médio sem saber nem quantos lados tem um quadrado. Parece uma comédia, mas na verdade é uma tragédia. Sabem por quê? Porque um país que não desenha é um país que não pretende ter domínio tecnológico. Então vamos lá. Para você fazer a roda de cores, você precisa saber, em primeiro lugar, o que é a cor. Vamos lá? A cor é uma sensação, não é? É a sensação provocada sobre a nossa visão pela ação da luz. Então, seria isso a cor. A sensação entre a luz, a sensação que a luz provoca ao penetrar nos órgãos da nossa visão. Isso nos faz pensar o seguinte: as cores que nós enxergamos foram as cores que a natureza nos permitiu enxergar para que a nossa espécie então conseguisse se adaptar e sobreviver. Os outros animais enxergam outras cores que a gente não sabe e que é objeto aí de estudo do comportamento animal, da chamada etologia. Muito bem. A cor pode ser provocada pela luz, pela ação da luz, ou a cor pode ser pigmento, que é o que nós vamos fazer hoje aqui, certo? É a tinta. Pode ser guache, pode ser giz de cera, pode ser lápis de cor. Com qualquer desses materiais você pode pintar a sua roda de cores. Tudo bem? Então vamos lá. O passo a passo para você fazer a roda de cores. Com a ajuda de um compasso, não é? Você vai traçar a sua circunferência, não é? Marcando o centro. Vamos lá, o passo a passo aqui geométrico. Essa circunferência pode ter o diâmetro que você quiser. O diâmetro que você queira. Ok? Então, você traça a circunferência e marca o centro dela. Esse seria, então, o primeiro passo. O segundo passo. Com a sua circunferência traçada, você agora vai traçar um raio, um segmento de reta que parte aqui do centro e intercepta a sua circunferência em qualquer ponto. Feito isso, você vai então, não é, dividir a circunferência em 6 partes iguais. Você, aluno esperto da EJA e do primeiro ano, me diga: eu vou dividir a circunferência em 6 partes iguais. Então, cada parte terá quantos graus? Se a circunferência, uma volta completa, equivale a 360 graus, dividindo então a minha circunferência em 6 partes, eu vou ter então 6 partes de 60 graus. Então você vai fazer essa operação agora com a ajuda de um transferidor, o que você tiver aí na sua casa. Esse é o segundo passo para a gente fazer a nossa roda de cores. O terceiro passo seria então,
ligar, não é, o centro com outros raios, delimitando aqui os 6 espaços aqui para a gente preencher com a cor, certo? A sequência de cores que nós vamos colocar aqui é a sequência que aparece no arco-íris, né? Esse fenômeno do arco-íris é estudado pela física, porque, como a gente falou no início, não é? A cor é um fenômeno óptico, então é estudado pela física. A roda de cores, não é? Foi projetada pela física e recebe o nome de disco de Newton, círculo cromático ou roda de cores. Muito bem? Então vamos lá. Então vamos começar pintando a nossa roda de cores com as cores primárias, que são as cores que não se obtêm através de mistura: o azul, o amarelo e o vermelho. Esses espaços em branco, nós vamos colocar então as cores secundárias, que são resultado da combinação dessas 3 cores, 2 a 2. Vamos lá então. Então, misturando o vermelho com o amarelo, eu vou obter o laranja. Misturando o amarelo com o azul, eu vou obter o verde. E misturando o azul com o vermelho, eu vou obter o roxo. Ok? Então aqui eu tenho já a minha roda de cores com 2 informações muito importantes. Vamos ver? As cores primárias, vermelho, azul e amarelo, e as cores secundárias resultantes da mistura delas, 2 a 2. O violeta, o roxo, o lilás, o verde e o laranja. Tudo bem até agora? O que mais que temos aqui na nossa roda de cores? Vamos analisar a roda de cores para tirar o máximo proveito dela. Todas as informações que vocês precisam está aqui na roda de cores. Vamos deixar ela aqui e vamos analisar agora a roda de cores. Na roda de cores eu tenho cores frias, vejam aqui o roxo, o azul e o verde, que são cores lunares, cores da água, né, da vegetação, são as chamadas cores frias. Na roda eu tenho também as cores quentes, são as cores solares, as cores das frutas, das flores, certo? As cores do fogo. Então é o vermelho, o laranja e o amarelo. Essas seriam então as cores quentes. As cores frias fazem oposição às cores quentes, né? Os ângulos opostos pelo vértice, ó, na nossa roda de cores, eles representam então cores opostas ou contrastantes. Eu pus apenas 2 aqui, o vermelho e o verde. Mas lá nós vamos ter o azul e o laranja, o amarelo e o violeta também, completando a roda de cores. Esses pares de cores são chamadas de opostas, porque representam os maiores contrastes que existem na natureza. Contrastes de cor. Aqui, vejam o que acontece. Na nossa roda de cores, olha só. O verde não passa para o amarelo assim de forma tão brusca. Os dois se misturam, formando aqui entre eles uma cor que seria a cor terciária. Isso acontece em toda rosa, em toda roda. O amarelo passa para o laranja e também se mistura com ele, formando uma cor terciária. Isso acontece em toda a nossa roda de cores. Então eu fiz um recorte aqui para a gente analisar e compreender um fenômeno que se chama harmonia. Harmonia das cores. Vamos lá? Então veja o que eu fiz aqui. Eu pus o vermelho, não é? E pus aqui a passagem do vermelho para o roxo, misturando os dois. Então obtive aqui uma tonalidade de magenta, de vinho, uma cor assim do púrpura,
Tá vendo? Um vermelho arroxeado, como se chama, ou um roxo avermelhado, que seria uma cor terciária. Do lado de cá, o vermelho, antes de passar completamente para o laranja, ele se mistura, olha, com o laranja, formando aqui uma cor também terciária, um laranja avermelhado ou um vermelho alaranjado. Isso, como nós comentamos, acontece em todo o círculo cromático. Então percebam o seguinte, se eu faço uma pintura usando o roxo, ó, o roxo avermelhado e o vermelho, usando apenas essa escala de cor, então eu vou ter uma pintura que é chamada de monocromática. Eu vou produzir uma monocromia, certo? A mesma coisa acontece aqui. O vermelho alaranjado e o laranja. Se eu faço uma combinação usando essa escala aqui, então eu vou ter também uma pintura monocromática com apenas uma cor e os seus derivados, certo? Tudo bem até agora? Então é isso aí. Essa é a escala de cores e eu espero que vocês façam bom proveito dela. Até a próxima.